o Brasil se desenvolveu como, ou não se desenvolveu, né, como um país profundamente iliberal, né, no aspecto moral, no aspecto econômico e no aspecto político. O estado da democracia no mundo, em diferentes países do planeta, tem sido objeto de análises dos mais distintos pontos de vista acerca de sua condição, seja a mais saudável possível, seja algo que flerte com a ruptura democrática. No conjunto, no todo do planeta, é possível dizer que a democracia tem sofrido, ao longo dos últimos anos, alguns enfrentamentos que nos desafiam enquanto indivíduos afeitos a esta lógica. Lourival, você tem nos últimos tempos feito muitas análises no calor dos fatos e muitos desses fatos associados a ameaças democráticas ou mesmo a tentativas de florescimento da democracia. A gente poderia, por exemplo, lembrar dos aspectos associados à Primavera Árabe, por exemplo. Em que medida, quando você consegue reunir várias dessas análises, vários desses textos analíticos de conjuntura, de instante, num livro, você consegue identificar que uma parte dos sentimentos estavam relacionados ao calor dos fatos e o que fica desse conjunto da obra no que diz respeito ao estado da democracia no mundo? Humberto, quando eu comecei essa coluna no Estadão, que foi em abril de 2016, a proposta é simplesmente fazer uma análise dos fatos do mundo, né? O tema não é a democracia. No entanto, quando eu fui fazer essa coletânea, eu já tinha essa impressão de que ia ser, o tema ia ser a democracia, mas eu mesmo fiquei surpreso. Das 250 colunas publicadas, 120 eram sobre a democracia, diretamente. Então, isso é um número que indica a intensidade do teste de estresse pelo qual a democracia passou exatamente nesses últimos 5 anos, que eu avalio que é o maior teste de estresse desde a Segunda Guerra Mundial, desde a democratização da Alemanha, da Itália e do Japão. O primeiro ano, o ano de 2016, foi o ano do Brexit, daquele plebiscito do Brexit, né, que dividiu o Reino Unido ao meio e que recolocou as questões de soberania, né, com relação à própria globalização, aos acordos comerciais, ao projeto europeu. E a campanha presidencial americana, na qual Donald Trump primeiro derrotou 16 dos mais importantes líderes republicanos nas primárias e depois derrotou a Hillary Clinton no fim do ano, né? Alguém que veio de fora da política, né? E é por isso que ele foi eleito, por ser de fora da política. Também, naquele ano, um plebiscito na Colômbia com relação ao acordo de paz com as Farc, a guerrilha, né, que teve o seu resultado, no caso, ignorado pelo presidente José Manuel Santos, que seguiu adiante com a derrota. E assim por diante. 2017, a eleição que eu também cobri lá na França, em que a Marine Le Pen, que vem de um partido de origem nazista, que apoiou o regime de Vichy, teve 34% dos votos no segundo turno contra o Emmanuel Macron. E assim por diante, uma série de dados desse tipo de acontecimentos inéditos desde a Segunda Guerra Mundial. A alternativa para a Alemanha, um partido nazista também, teve 13% nas eleições alemãs de setembro de 2017. Com isso, pela primeira vez, um partido à direita da CDU tendo cadeiras no parlamento, no Bundestag. E assim por diante. Então, o que
Eu vejo uma transformação que tem um aspecto geracional, né? A democracia ela tem ciclos, né? Historicamente, de altos e baixos. E isso eu sinto que é geracional no sentido de que o trauma do autoritarismo atinge uma geração que passa para os seus filhos, que passam para os seus netos, esse trauma, mas isso vai se diluindo. Como a democracia exige um esforço muito grande de educação dos instintos, os nossos instintos animais exigem, pedem o autoritarismo, a solução mágica, a solução rápida, né? A não negociação, a intransigência, tudo isso está nas nossas entranhas animais. E cabe, então, à educação conter esses impulsos, e a democracia é resultado disso. Só que essa educação ela é transmitida geracionalmente. E aí, a partir do momento em que se dilui esse trauma do autoritarismo, o ser humano volta àquele estado primitivo, do ponto de vista político, e resolve experimentar de novo com o autoritarismo, com a solução populista, né? Esquecido do que os seus bisavós sofreram, né, Humberto? Essa interpretação acerca de oscilações nessa lógica democrática, a gente pode até falar, diante dessa sua fala, até de uma lógica talvez até um pouco pendular, né? Em instantes em que a democracia parece mais fortalecida, em instantes em que ela se vê mais ameaçada. A gente pode dizer que uma série de análises se inscreveram nesse grande conjunto de obras que buscam, em alguma medida, dizer algo sobre o estado da democracia atual. E aí a gente vê uma série de interpretações que vão desde por que as democracias morrem, ou o ódio pela democracia, enfim, títulos de livros e de estudos e de percepções de pesquisadores muito concentrados, esses títulos, em dizer que efetivamente existe uma crise, até interpretações que dizem, espera um pouco, por mais que existam testes, estes testes têm sido suplantados, têm sido vigorosamente respondidos de forma positiva. Então, até tomando alguns dos seus exemplos, para um Trump existiu um Biden, né? Para um Brexit, claro, o Reino Unido saiu da União Europeia, da Comunidade Europeia, mas aparentemente, a gente não sabe até quando, o Reino Unido continua existindo e existe consideravelmente como uma nação democrática. Aonde você entende, Lorival, que essa sua contribuição, muito cara a esse conjunto de percepções sobre a democracia, aonde você entende que você se insere? Quer dizer, numa lógica um pouco mais pessimista, numa lógica mais otimista, ou numa lógica de alerta, enfim, aonde você classificaria essa sua contribuição? Eu acho que esses raciocínios que nós estamos desenvolvendo aqui, eles são muito nuançados, né? Assim, eles são, e eu sei que isso vai soar arrogante, mas são raciocínios sofisticados. Quer dizer, quando a gente fala de eu considerei que a invasão do Capitólio foi a maior ameaça à democracia da minha geração. Eu tenho 54 anos. Aí as pessoas com menos intimidade com essas análises reagiram assim, né? Não, mas e a Venezuela, e a Rússia, e a China, e a Hungria, sei lá, né? E a Turquia, etc., e a Coreia do Norte. Bom, países que não têm um alicerce democrático sólido, quando resvalam para o autoritarismo, ou quando continuam no autoritarismo, a sua democracia não passou por não está sendo ameaçada, porque ela não existe, né? Então, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, esses três países que eu mencionei, são os berços da democracia, né? Os Estados Unidos
em primeiro lugar, depois, em seguida, a França, com o Iluminismo, o Reino Unido, com também uma sólida democracia construída ao longo de séculos, uma monarquia constitucional, democrática, né? Então, a gente precisa olhar em termos da perda, né? Daquilo que se tem. Para você perder, você tem que ter algo, né? Então, é isso que foi bastante chocante, né? Ver isso acontecer nesses 3 países. Com relação ao processo do Brexit, o que mais chamou a atenção foram as mentiras mesmo durante a campanha. As mentiras do Boris Johnson. Ele mentia sistematicamente sobre o preço que o fato de o Reino Unido ser membro do Brexit, ser membro da União Europeia, tinha para o cidadão britânico. E ele é um mentiroso mesmo. Há muitos anos ele já começou mentindo, né? Ele era estagiário do jornal The Times, quando foi pego numa mentira envolvendo o padrasto dele, né? Que era um historiador, dizendo que o padrasto dele, numa pesquisa, tinha chegado a uma conclusão sobre um rei da Inglaterra, e aí ele foi demitido, um estagiário demitido por mentir. É um caso único, assim, né? E aí ele foi para o Daily Telegraph, que gostava das mentiras dele, virou correspondente em Bruxelas, e ele mentia, e ele confessou isso numa entrevista à BBC, enfim. Então, é isso que é um pouco interessante a gente detectar isso, quer dizer, que o eleitor que gosta da mentira, né? O seguidor que não se importa com os fatos e que admira a intransigência, né? Então, eu acho que a base disso tudo é um ressentimento, né? Uma sensação de ter perdido algo. Eu tinha uma posição como homem, como branco, como heterossexual, como cidadão, e perdi para os negros, as minorias, os homossexuais, as mulheres, os imigrantes, os pobres, enfim, depende da realidade de cada lugar. Então, essa sensação de perda de privilégios, que foi muito forte, por exemplo, durante o governo do Barack Obama nos Estados Unidos, e na União Europeia, e na onda de imigração na Europa, na globalização, né, assim por diante, que criou esse contingente enorme de pessoas prontas para terem essas emoções manipuladas por líderes populistas. Um ponto importante, né? Você tocou aqui na sua idade. Então, ali por 1985, quando a gente diz que o Brasil se redemocratizou ou se democratizou, existem teses, enfim, a respeito disso, você estava ali com seus 18 anos, aproximadamente, né? 18, 20 anos, enfim. Ou seja, você, de uma certa forma, amadureceu enquanto sujeito adulto, sob essa lógica da consolidação da democracia como um valor muito importante da realidade, a nossa realidade nacional no Brasil. Você consegue dimensionar a importância disso na sua vida, Lorival, em comparação, por exemplo, com gerações mais atuais que já receberam, entre aspas, isso pronto ou isso minimamente consolidado ou idealmente consolidado em termos de realidade, seja no nosso país, seja em tantas outras realidades com as quais você convive? Sim. Desde aquela época, que eu estudava jornalismo e filosofia ao mesmo tempo, e eu percebia que faltou ao Brasil um estágio histórico que tivesse alguma correlação com o iluminismo, assim, um período da história do país que tivesse despertado para a importância da racionalidade e dos direitos e do convívio e como um processo de urbanização, tudo isso. E eu, que fiz universidade pública,
naquele período de ditadura, a gente era bombardeado de teses marxistas. E eu tinha essa reflexão, e tenho até hoje, que o Brasil, sem ter passado pelo iluminismo, que foi uma premissa, uma pré-condição para esse experimento marxista, para os pensamentos hegelianos e marxistas, ele pulou para uma dualidade entre o autoritarismo e o marxismo, que é uma outra forma de autoritarismo, né? Então, ali me preocupava já muito essa construção do pensamento brasileiro, da cultura intelectual brasileira, dividida entre esses dois polos. E depois veio essa democratização com esse forte componente de esquerda, em que o liberalismo foi considerado algo ruim, né, pejorativo, associado à ditadura, o que é absolutamente peculiar para um país, porque o liberalismo econômico, né, ele vem associado a um liberalismo político e moral. Esse é o construto, aí sim, do Reino Unido. A Grã-Bretanha criou isso para o mundo e disseminou, e os Estados Unidos e a França desenvolveram isso. E até recentemente outros países, como a própria Alemanha, o Canadá. Então, assim, o Brasil se desenvolveu ou não se desenvolveu, né, como um país profundamente iliberal, né, no aspecto moral, no aspecto econômico e no aspecto político. E aí, realmente, eu sou muito radical numa questão. Eu acho que tanto faz, realmente, se é um iliberalismo marxista ou um iliberalismo individualista, né? Da mesma forma, são leituras autoritárias da sociedade, do papel do Estado e do indivíduo. Então, eu acho que a gente precisaria começar a nos educarmos, todos nós, para uma cultura política liberal, né? No sentido original dessa palavra, da liberdade, mas que leva em conta também as condições da vida coletiva, né? Soluções coletivas para problemas coletivos, como o transporte público, a segurança pública, uma epidemia, questões que são da ordem do coletivo, precisam de soluções coletivas, públicas, e questões que são da ordem do indivíduo, como o aborto, a homossexualidade, até mesmo um certo empreendedorismo, questões econômicas também que precisam destravar certos obstáculos que são colocados pelo Estado. Também, por outro lado, precisam de soluções individuais e destravar as potencialidades individuais, e no meio disso uma meritocracia que tem como ponto de partida oportunidades parecidas, né? Iguais, acho que é utópico dizer, mas oportunidades um pouco menos desiguais como as que nós temos no Brasil, né? Eu vou aproveitar essa sua fala sobre essa lógica da liberdade e vou me servir da sua profissão para a gente falar a respeito um pouco dessa lógica da democracia. Um dos pressupostos elementares de modelos democráticos e de reflexões acerca da democracia está associado muito fortemente à ideia da liberdade de imprensa, né, da liberdade de existirem fontes alternativas de informação, para além daquilo que é a informação oficial. Em que medida, Lorival, ao tratar sobre aspectos relacionados ao universo da democracia, você consegue fazer uma análise da sua profissão em relação aos desafios democráticos que nós temos hoje? Quer dizer, o quanto que a liberdade de imprensa tem sido mantida, valorizada, e o quanto ela tem sido atacada no mundo, ou pelo menos nos mundos nos quais você tem convivido, e qual a diferença em caso de existirem desafios de enfrentamento em outros lugares, qual é o desafio que nós temos aqui no Brasil? Assim? Como é que você consegue enxergar essa ideia
da liberdade de imprensa e dos desafios à liberdade de imprensa? Em primeiro lugar, o jornalismo ele tem vícios de origem, ele também tem defeitos culturais sérios, porque nós consideramos que a notícia é o extraordinário, enquanto que o que as pessoas vivem, por definição, em geral, é o ordinário. E os jornalistas, nós jornalistas, estamos tão envolvidos nesse conceito de notícia que quando nós tratamos do extraordinário, nós não o contextualizamos como sendo algo extraordinário, né? Porque o papel do jornalista seria trazer para o público aquilo que o público não conhece, não sabe, aquilo que é diferente, que é novo, que é notícia, né? Mas isso criou uma grande fratura na credibilidade do jornalismo, e já havia um desconforto grande em relação a isso na audiência, pelas cartas que a gente recebia nas redações, mas a audiência não tinha alternativa. Quando as redes sociais surgiram, a internet surgiu, criaram-se alternativas para se saber, se ter informações, né? E aí houve, então, um grande descolamento, e a audiência, e junto com ela a receita publicitária, se deslocaram do jornalismo para as redes sociais, né? Que também criaram mecanismos de busca, plataformas de compartilhamento, e em que ali está concentrada a lucratividade, as receitas estão ali e não na produção. Então, a distribuição é que recebe o dinheiro e quem produz, né, o conteúdo jornalístico ficou muito pouco recursos. E ainda por cima, no caso do Brasil, tivemos uma grande crise econômica com o fim do superciclo das commodities, né? E talvez não seja por acaso que esse programa surgiu em 2014. Foi um momento de grande crise no Brasil, crise econômica e crise política, né? E então, o jornalismo está muito debilitado. E ele é um alvo fácil, um soft target, né? E ele representava muito mais, mas ainda representa um limite ao poder que o populista busca, que é um poder ilimitado, né? Baseado numa relação direta do líder com a massa dos seguidores. Então, esse líder ele busca eliminar as intermediações, que são também limites ao seu poder. Então, não é à toa que existe aqui a frase Supremo é o povo, para eliminar a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso não perdeu força, mas há uma tentativa de diminuir a força do Congresso tirando a força dos partidos, né? Os partidos são essenciais para o sistema legislativo funcionar, porque aí você agrupa, né, as pessoas de maneira que possa haver negociações que sejam mais eficazes. Não dá para negociar cada um dos 500 e poucos membros da Câmara dos Deputados, dos 81 do Senado, assim por diante. Então, você forma blocos para poder negociar. Então, e a negociação também foi diabolizada, né? Não, negociar é se vender, é trair o povo, não pode negociar. Você tem que ter posições rígidas e ir para a guerra, né? Então, tem que ser dois polos que travam uma batalha sangrenta, dois entram e um sai. Não pode haver negociação. Bom, se não pode haver negociação, então não pode haver democracia, porque a democracia é feita de concessões, né? E etc. Bom, e o jornalismo, assim como o judiciário, o legislativo e também a ciência, as estatísticas e o conhecimento científico, todo esse âmbito tudo isso é racional, é da esfera do racional, né? E tudo isso viraram inimigos, né, do líder populista, que então procura deslegitimar todas essas coisas. E, no caso do jornalismo, a ideia da fake news, que foi o Donald Trump que trouxe esse conceito, que tracionou esse conceito,
sempre há essa ambivalência, quer dizer, ele, o grupo dele e outros grupos de outros países que espalham fake news por meio das plataformas digitais, mas pegam esse conceito e atribuem ao jornalismo, né, para justamente deslegitimar o jornalismo. Aproveitaram muito da neutralidade das redes, a tal ponto que ela se tornou impossível, né? E o Facebook, o Twitter, o YouTube tiveram, então, que bloquear contas, né? Abandonar a neutralidade da rede, porque viraram metralhadoras giratórias de mentiras, de manipulações e tal, né? Acho que, então, o jornalismo passou por esse processo aí. O que impressiona nisso é que aí a arma da democracia é usada para criticar esse tipo de atitude, né? Que aí se dizem vítimas de censura, porque foram censurados, porque não puderam se expressar. É impressionante como se usa, né, o além do limite para tentar restabelecer limites quando se perde espaço. Assim, é um negócio interessante. Agora, Lorival, se a gente fizer um resumo do que está posto aqui entre nós sobre democracia, a gente vai ver que existe uma dependência em relação a aspectos de educação que você observou, em relação a valores que você observou, em relação à fortaleza de determinadas instituições estratégicas e essenciais para a lógica democrática que você observou. E aí eu te pergunto, como é que a gente traz tudo isso para a América Latina, onde aparentemente existem instabilidades, de acordo com algumas das suas análises, em relação a desafios das mais diferentes naturezas, desafios na Argentina, desafios no Peru. A gente pode incluir aqui desafios na Bolívia, que é um país com muitas rupturas seguidas. A gente pode falar do próprio Brasil. Enfim, como é que a gente pode enxergar e entender e compreender um pouco desses desafios à luz da realidade latino-americana em termos democráticos e de funcionamento dessas instituições todas? Só uma observação sobre o que você disse antes, sobre aproveitar as liberdades democráticas. Desde Júlio César, né, que os tiranos eles aproveitam os espaços de liberdade da democracia para destruir a democracia por dentro, né? E essa é uma armadilha difícil de sair. Bom, eu acho que o que eu disse sobre o Brasil com relação à falta do registro intelectual, cultural, histórico, da experiência do iluminismo, ou de algo equivalente, né? No caso dos Estados Unidos, é a construção da independência e da Constituição americana, a Guerra Civil, todo esse processo teve um efeito iluminista sobre os Estados Unidos, quando até anterior à Revolução Francesa, enfim. Bom, o Brasil e os seus vizinhos são todos ex-colônias ibéricas. Esse é um dado muito importante. A democracia na Península Ibérica também é algo muito recente, né? E então nós herdamos um DNA autoritário muito marcado, que então entrou em contato com outras culturas, a cultura local, indígena, que também era bastante vertical, né? Ainda mais no caso dos impérios, incas, astecas, etc., que também tem uma forte contribuição cultural nos Andes e no México. Eu cobri, por exemplo, a eleição do Alejandro Toledo, e ele se apresentava como o novo Pachacútec, imperador inca. Os cartazes colocavam ele com a roupa do Pachacútec. E ele ganhou a eleição. E ele era um professor de economia em Berkeley. A mulher dele, que é antropóloga belga, que ajudou a desenhar essa imagem. Mas, então, não há nenhum respiro democrático nesses ingredientes culturais, né, e históricos.
A democracia é uma ideia importada sem grande enraizamento na América Latina, né? O México, com o seu PRI, Partido Revolucionário Institucional, governou por mais de 70 anos. Partido único, regime de partido único no México, né, durante a maior parte da sua história independente. E agora está vivendo um experimento autoritário de novo, com um matiz de esquerda, com o Morena do Andrés Manuel López Obrador. A Argentina é o berço do populismo, né? Foram eles que inventaram o populismo com o Perón. E se a gente olhar realmente para todos os nossos vizinhos, o único que teve alternância de poder a cada 4 anos foi a Colômbia. Se você olhar, é parecido com os Estados Unidos. Cada 4 anos, no caso dos Estados Unidos tem reeleição, mas na Colômbia nem isso. Foi trocando. Agora, recentemente, que instituíram a reeleição e ampliaram o mandato para 5 anos, mas era 4-4, Banco Central independente e tal. Mas, mesmo assim, uma cultura de violência política fortíssima, né? Uma elite totalmente descolada do resto do país e se considerando branca e contrária e com um racismo incrível contra os campesinos indígenas, de origem indígena e tal, né? Isso é muito forte nos Andes. Pedro Castillo, agora no Peru, está trazendo a revanche disso, que o Evo Morales já trouxe na Bolívia, e o Hugo Chávez também, era um mestiço, né? Místico, inclusive, nas questões da cultura indígena, uma mistura de catolicismo com misticismo indígena e tal. E a Argentina, com o mito do homem branco, né, que o Alberto Fernandes acaba de reforçar com uma frase incrivelmente, uma frase surpreendente até, né, assim, sobre eles terem vindo em barcos, né, da Europa e nós termos vindo da selva e os mexicanos dos indígenas, tal. A Argentina, na virada do século XIX para o século XX, um almirante disse que o Brasil era a China negra, né? E, bom, cada povo, cada cultura elabora uma resposta para os seus ressentimentos. Nós também temos as nossas, né? Os nossos, tal. Mas acho que a América Latina fica batendo nos guardrails, assim, dos dois lados, entre soluções mágicas de esquerda e soluções mágicas de direita, sem ter feito a tarefa de casa fundamental de olhar para a produção da riqueza do país e ordenar essa riqueza de uma maneira que possa ser mais equitativa, sem travar as condições de criação de prosperidade, né? Todos esses elementos aí nunca foram discutidos assim, né? E não há projetos nacionais com essa direção em nenhum desses países e atualmente também não existe no Brasil, né? Existe uma passagem de um documentário inspirado no livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, documentário longo, são vários capítulos, feito inclusive há alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, pela TV Cultura, com a participação ainda do Darcy Ribeiro vivo, muito importante, bacana, podendo comentar a própria obra. Mas tem lá uma passagem de um, até então, jovem professor, né, que é o Eduardo Janete da Fonseca, e ele diz que um dos desafios utópicos do Brasil era aprimorar a lógica da convivência à luz de instituições mais sólidas, sem perder o fogo dos afetos. Quer dizer, que talvez essa lógica afetuosa fosse a nossa grande virtude, mas a gente precisava entender isso de uma maneira mais consolidada. Em que medida você nos deixaria aqui um desafio utópico, ou mesmo um desafio palpável? Seria claro que seria melhor, mas a gente não tem as soluções tão simples assim ao alcance das mãos, para se pensar num Brasil mais afeito à lógica democrática, de forma mais consistente, de longo prazo e sólida,
com base talvez em tudo isso que você tem vivido e tem visto na sua trajetória, na sua carreira, na sua profissão? Acho que essa é a abordagem certa, porque toda cultura tem as suas ferramentas, os seus ingredientes, e nós temos que trabalhar com o que nós temos. E nós temos esse afeto. É incrível que a religião, no caso a religião cristã, aqui esteja sendo utilizada para justificar um individualismo extremo. Por exemplo, não querer usar máscara é um tipo de individualismo extremo. Eu já estou vacinado, então não uso máscara, sem nem imaginar que a máscara também protege as outras pessoas e que a vacina não elimina a transmissão do vírus. Eu posso estar vacinado e posso transmitir um vírus. Então, é por isso que eu, vacinado, uso máscara, porque as pessoas ao meu redor não estão vacinadas. Só 11% da população, neste momento, estava imunizada no Brasil. Então, ou usar armas para garantir a minha segurança, sem pensar que eu poderia matar outras pessoas. Então, a segurança é só minha e a segurança do outro. Que essa arma pode ser tirada de mim e usada em crimes por aí. Enfim, poderia usar outros exemplos. Mas o cristianismo, a base do cristianismo é o amor ao próximo. Essa é a mensagem principal de Jesus Cristo, né? E, no entanto, o Brasil, um país cristão, talvez não tão mais católico, mas agora ganha uma matiz muito forte de um aspecto do protestantismo, que é a ideia de uma relação direta com Deus, de uma salvação decidida por Deus, né? E, portanto, o meu diálogo é direto com Deus. Eu diria, a minha negociação, muitas vezes, é direta com Deus, sem passar por essas questões das minhas atitudes aqui no mundo, como, por exemplo, a generosidade, o amor ao próximo. Então, é um viés do cristianismo que é explorado e é esquecida a essência do cristianismo. Então, acho que seria voltar a essa base cultural que nós temos, né? E acho que eu, por exemplo, não sou uma pessoa religiosa, não acredito em Deus, não tenho religião, mas como observador do Brasil, eu sei que o cristianismo é algo muito importante no Brasil. Então, recuperar os valores cristãos, partir daí, né? Então, o amor ao próximo, porque se a gente tivesse sido, por exemplo, mais solidário, mais generoso, cerca de 14 meses atrás, enfim, no primeiro semestre, a partir do primeiro semestre de 2020, e dividirmos as nossas riquezas com aquelas pessoas que não podem fazer o home office, não podem trabalhar de casa, mas precisavam ficar em casa para se proteger enquanto a gente esperava as vacinas. Se a gente tivesse, como país, como sociedade, dividido o que a gente tinha com os outros, seria o que Jesus Cristo teria recomendado, porque o cristianismo valoriza a vida. Nós não teríamos 500 mil de mortos, né? E hospitais lotados. Então, existe sim, na cultura brasileira, existem tijolos para um alicerce. Cabe a nós construir isso, nós que entendemos essas coisas, né? Recuperar esses valores ou construir esses valores num plano nacional, né? Precisamos de um plano de país que aproveite essas coisas boas da nossa cultura, essa coisa afetuosa que nós temos, né? E para fazer frente ao ressentimento, que é a mistura de raiva e tristeza, que levou muitas pessoas, à confrontação, né? ao egoísmo extremo, à salvação como um projeto puramente pessoal, né? E até baseado na eliminação do outro. Isso não é cristão. E interessante que hoje, na nossa cultura brasileira, esteja muito valorizado alguns aspectos da teologia da prosperidade evangélica e do judaísmo também, que parte da ideia do povo escolhido,
né? São vieses que foram pegos dessas religiões, né? Esses não são os fundamentos essenciais dessas religiões, mas foram propositalmente pensados para construir uma narrativa que destrói o outro, né? Mas tudo isso manipulado pelo líder, que é o único que acaba se beneficiando, né? E os seguidores também morrem de Covid, também ficam desempregados, apenas não sabem que isso tem a ver com um projeto político mesquinho que não contempla a solidariedade, né? A existência do outro. Talvez o grande desafio seja perceber se isso é conjuntural e pendular, ou se isso é algo que vem a se repetir ou se repetirá com outras colorações ou com outras características, enfim, mas repetirá esses aspectos. Isso certamente será assunto para tantas outras conversas contigo, Lorival, em que um Brasil tem a honra de recebê-lo e que eu possa, aí já aqui deixando até um apelo para os nossos editores, que eu possa conduzir tantas outras conversas contigo, dada essa capacidade de organizar aspectos essenciais de um mundo muito plural em alguns desafios muito objetivos e, obviamente, bastante intensos e complexos. Obrigado, Lorival. Uma grande satisfação poder conversar contigo em mais uma edição, em mais um capítulo de Um Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, Humberto. Estou sempre às ordens.